Hello, boa noite. Eu tô com uma lâmpada agora aqui que eu liguei o negócio aqui, esse trem aqui, esse pedestal. Sossega, rapaz. No computador, que eu nunca usei essa lâmpada aqui do meu. Ó, quer ver? Deixa eu ver se fica melhor ou pior. Acho que com uma. Não, fica mó luzona, né? Não precisa disso aqui não, essa tecnologia. Vamos ficar sem luz. A gente tem a luz da palavra. Boa noite, Eduardo. A luz da palavra é suficiente. Não precisa de outra luz, não. Trevor, para de comer meu pé. Ai, Cristo. Aqui eu ganhei um presente do meu aniversário, que é um cachorro. E todos os dias ele está testando. Oh, rapaz! Para! Está testando a minha paciência. Mas num grau que, assim... Ai, veio para me afiar na minha paciência. Cristo Redentor, tá aqui ele debaixo da mesa mordendo meu pé. Moço, para com isso, rapaz, vai comer tuas coisas. Olha lá teu brinquedo lá, ó. Sério. Só Jesus na causa para me dar paciência com esse animalzinho, criança, filhote, com os dentes afiadinhos, comendo meu pé. Ele tá comendo meu pé debaixo da mesa. Deixa eu tirar o chinelo aqui, que ele vai comer meu chinelo. Pronto. Ai, Jesus. Figura. Vamos lá. Mas ele é lindo e ele me diverte. Mas que ele tira meu juízo. Ele tem tirado de vez em quando, ele tira meu juízo. Ai, mas tudo bem. Juízes capítulo 1, né? Vamos começar mais um livro hoje. A gente leu ontem o estudo, a introdução, né? Eu acho bom porque a gente situa a gente um pouquinho na história, mas eu tô dizendo. E aí, eu vou botar ele lá dentro, num quarto. Trevor, para, moço, de comer meu pé, menino. Ora, tenha Cristo Redentor, sossego. Tu tem uma cruz no teu peito, rapaz. E aí, pega lá meu chinelo lá. E aí, a gente vai começar a ler hoje Juízes, né? Se o abençoadinho do meu cachorro deixar parar de comer meu pé, porque ele morde e dói, porque o dentinho afiado, né? Ele fica mordiscando o meu calcanhar, meu tornozelo. Ai, Cristo. Ai. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui com a perturbação. Para! Ai, tá doendo. Com a perturbação. E ele fica bravo se eu dou um tabefe nele. Meu Deus do céu. Vamos lá, eu vou me concentrar, vou ficar quieta, que acho que ele para. Olha, ainda reclama. Juízes capítulo 1. O que eu percebo? Eu percebo que o livro de Juízes é uma resposta daquele povo à fidelidade de Deus. E não é uma resposta adequada, né? A gente vê que o Senhor foi fiel o tempo todo e continua sendo. Mas esse povo que agora está na promessa, então o Senhor já fez a parte dele, já entregou. A resposta desse povo revela preguiça, revela um coração não temente ao Senhor, revela uma passividade diante da promessa, revela um desentendimento, uma falta de compreensão das coisas. É o que eu percebo, assim. Então vamos orar, que agora ele sossegou o facho, levou um sapeca e sossegou. Então vamos orar, amém? Para a gente poder começar a ler o capítulo. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, inclusive por esse cãozinho que está me tirando do sério. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me ensine a tratar dessa criaturinha que é tua. Foi o Senhor que criou, não fui eu. E que ele veio para mim de forma graciosa. A gente não comprou o Trevor, a gente ganhou o Trevor. Que ele continue trazendo alegria para minha casa, que ele continue trazendo unidade, Senhor, que ele cresça, Senhor, sendo um cachorro obediente, tranquilo, e que ele possa nos ensinar, porque eu sei que a gente tem toda a oportunidade do mundo de aprender com a tua criação. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, mais uma vez diante da tua palavra. É um livro desafiador, porque eu sei que muitas vezes, Senhor, as nossas atitudes são parecidas ou se não iguais
daquele povo, Senhor, que estava ali diante da promessa, na promessa, e não tendo um pingo de zelo, não tendo um pingo, Senhor, de honra, de reverência, de apreço por aquilo que o Senhor já tinha entregue. Pai, nós já recebemos a nossa promessa, nós já recebemos, Senhor, a nossa herança é Cristo, a nossa promessa é Cristo, a nossa terra prometida é Cristo, Senhor. Ele é o nosso jardim do Éden, o Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Não há nada mais precioso do que isso. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que na leitura desse livro nós possamos ser confrontados pela Tua palavra e que nós saiamos da nossa passividade, da nossa irreverência, da nossa desonra e que nós possamos acordar para a promessa, Pai. A Tua palavra diz, acorda aquele que dorme, que nós possamos ser acordados pela Tua promessa. É o que eu te peço, Senhor, te louvando e te agradecendo e clamando que o Teu Espírito Santo venha para nos trazer discernimento e para abrir nossos olhos para as Tuas maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sossegou, tá vendo? Eu dei um sapeca nele, ele ficou bravo. Ai, Jesus. E aí eu fiz um pouquinho de carinho, que a gente morde e assopra, e aí ele foi lá brincar com uma garrafa, um papel, sei lá o que ele tá fazendo. Ele tá destruindo um pedaço de papel que eu dei para ele. Um saco de mercado, saco de papel, né? Que eu embrulhei assim como se fosse uma bola. Apesar dele já ter bola também. Crianças. Ai, Jesus, me ajuda. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai ver que a partir do capítulo 1 já de Juízes, a gente vai ver que só a tribo de Judá avançou e conquistou. As outras tribos não conseguiram conquistar e avançar. E de novo, né? A gente já tinha visto esse padrão no livro de Josué. É um povo que cresce, que se estabelece e que consegue submeter o povo pagão. Mas eles dizem que não conseguem destruir, não conseguem expulsar. E para mim não faz o menor sentido. E aí para mim o paralelo que eu faço é com o pecado, né? Com aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, do alto da minha arrogância, do alto do meu orgulho, da minha altivez, da minha soberba, eu olho para aquilo que é desagradável para o Senhor. Sei que é desagradável porque Ele já me mostrou, mas eu digo, não, isso aqui não é pecado não. Isso aqui eu domino isso aqui não me domina. Então, de vez em quando, só não tem problema, o Senhor já me perdoou, sabe? Assim, uma relação de uma proximidade perigosa, eu creio, sabe? Então, assim, seja lá o que for, né? Às vezes a gente trata a mentira de alguém, né? Vamos supor, uma corrupção. A corrupção é uma mentira, né? É de você usar um desvio de dinheiro, é uma mentira, não é? Você tinha um valor para um lugar e você tira do foco ele. Então você está mentindo, você está enganando. E aí a gente trata isso, quando a gente vê no governo isso acontecendo, a gente trata isso com muito rigor. E eu não estou dizendo para não fazer isso. Mas às vezes a gente está agindo dessa forma, né? Com pequenas mentiras no nosso dia a dia. Então, lá voltou o abençoado. Um imposto de renda que você não faz bem bonitinho, sabe assim? Uma lei de trânsito que você não respeita. Meu Jesus! Uma lei de trânsito que você não respeita. Enfim, sabe? Assim, pequenas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu observo muito. É quando a gente vai fazer mercado e as pessoas não levam o carrinho de volta para o lugar. Não é uma regra, assim, de bom convívio. Aí as pessoas não devolvem o carrinho para o lugar. O que as pessoas fazem? Muitas pessoas, inclusive, deixam o carrinho atrás do carro das pessoas. Então, assim, eu estou com pressa, Peraí, só um minuto. Não, você está me atrapalhando. Tá chato isso. Sossega. Pronto, desculpa. Deixei ele de castigo ali. Então, você pega o carrinho, e bota atrás do carro de qualquer pessoa. Tanto faz, né? Porque a minha pressa, a minha urgência tá acima da sua. Então, eu não sei se aquela pessoa que
que eu boto o carrinho, eu não faço isso não, eu levo o carrinho lá pro lugar. Eu já deixei ele assim ao léu, mas hoje em dia eu tomo um tempinho e devolvo lá pro lugar. Mas eu não sei, por exemplo, quando eu faço isso, e se alguém receber um telefonema que precisa socorrer alguém, levar para o hospital, sei lá, entende? Sim, a pessoa tem um problema, um compromisso, algo muito urgente. Mas o meu carrinho ali atrás atrapalha a vida dela, então eu não posso ser pedra de tropeço, e isso envolve as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras. Eu acho que às vezes a gente falha em achar que pecados são os grandes pecados, né? Então, adulterar, matar, roubar, sabe? Ser corrompido, enfim. Mas eu acho que aquela palavra que diz você tem que ser fiel no pouco, que a sua fidelidade no pouco, eu acho que treina a gente para a fidelidade do muito. Então, se eu flexibilizo pequenas regras do dia a dia, será que no final das contas, quando a grande questão vier, eu também não vou flexibilizar porque o meu padrão já está distorcido? Então, eu vejo eu vejo o povo de Israel aqui, já de início flexibilizando, né? Já de início tratando uma regra, um comando que o Senhor estabeleceu muito claro: vocês têm que destruir, vocês têm que expulsar. E eles tratando isso não, eu consigo conviver com eles. E com essa expectativa de ganho, porque a palavra diz que eles não conseguiram destruir, não conseguiram expulsar, mas conseguiram subjugar para ganhar proveito, porque as pessoas que foram mantidas ali ficaram subjugadas e tiveram que pagar tributo. Mas até um momento, sabe? Até um momento, passado esse primeiro momento, esse povo que iniciou subjugado cresceu e foi contra o povo de Israel. E é o que o pecado faz com a gente, né? O inimigo atrai a gente e ele faz a gente acreditar que aquilo ali é só tranquilo, é besteira, é pro seu prazer, você merece, né? Aquela satisfação imediata, aquele ganho, te dá uma sensação de que até às vezes a gente está sendo abençoado, né? Olha, estou sendo abençoada com isso aqui. Beleza, dá um pouquinho, aquilo te aprisionou. E aí vai cobrar um preço, né? Porque se você está preso, você está gastando sua vida. Oi, Aglá, boa noite. Então, para mim, Juízes, esse primeiro capítulo aqui já mostra essa disposição do coração desse povo, que estava muito mais focado na promessa do que no Senhor, no relacionamento com o Senhor. E para eu me relacionar com o Pai, eu preciso estar alinhado ao coração dele, eu preciso valorizar o que ele valoriza. Eu não posso mais caminhar de qualquer jeito, tanto faz. Qualquer jeito tá bom, qualquer postura tá boa, tanto faz. Ele já me abençoou, já tô na terra da promessa. Então, assim, é muito assim o que talvez a gente faça hoje. Deus já me ama, Cristo já sangrou por mim, eu já estou perdoada. Então tá liberado, faz o que quiser. E não é assim. Eu creio que não tem nada a ver, é o contrário. Ele já, como a gente viu aqui até aqui, né? A palavra diz, a graça é antes, né? A graça precede, boa noite. A graça veio antes. Se a graça veio antes, a minha postura diante da graça é uma postura de gratidão, de rendição, de reverência. Porque ele já me deu, a promessa já está dada, Cristo já sangrou. Ele já nos salvou, ele já redimiu os nossos pecados. Então, como é que eu respondo a isso? Relaxadona ou atenta, né? Vigilante, pronta para o combate? Ou eu entro no fluxo do mundo, porque afinal de contas já está tudo dominado por Cristo. Está tudo dominado por Cristo, mas se eu estou no mundo, ele fala, se você tem amizade com o mundo, você escolheu ser meu inimigo. Então, Juízes... O capítulo de Juízes todo, na verdade, me incomoda assim, né? Com esse grau de reflexão. Mas a gente já orou, vamos começar a ler agora o primeiro capítulo e esperando em Deus que o meu cachorro sossegue, senão eu vou botar ele dentro do banheiro. Vamos lá. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território.
Os homens de Simeão foram com Judá. E aí eu vou parar aqui e fazer... Oi, Ivan, boa noite. Fazer só uma observação que o estudo trouxe. Depois da morte de Moisés, a gente tem um líder, né? Que é Josué. Moisés, quando ele vai morrer, ele fala assim, eu já sei que eu não vou entrar na promessa, mas designa um líder para eles. E aí o Senhor autoriza que seja Josué. Josué liderou esse povo, né? Mas até ali eles não estavam na promessa. E aí, assim, né, o estudo fala, eles não tinham um líder, homem, eles tinham um líder, Deus. Eles sempre tiveram esse... Nós temos um líder, nosso rei, nosso soberano é o Senhor, né? E aí, eles estão dentro da promessa, eles já têm a palavra, né? Josué, quando ele morreu, ele colocou ali, estabeleceu, fez todo um ritual lá, um monumento, um memorial, para que eles não se esquecessem. Ele restabeleceu a aliança. Então, eles têm tudo. Eles têm a palavra, eles têm a promessa, eles têm aquilo que eles viram, eles viveram, eles puderam testemunhar os feitos, os grandes sinais do Senhor. Então, se eles não criam pela palavra, eles tinham que crer porque eles tinham visto os sinais, né? O Senhor Jesus fala isso. Se vocês não creem em mim, creiam naquilo que eu fiz. Vocês viram eu fazer. A mesma coisa aqui, né? Esse povo viu o Senhor fazer, viu ganhar guerras que não tinha como ganhar se não fosse ele. Viu o alimento, viu... Meu Deus, eles viram tudo. Então, o memorial é muito para isso também, né? Lembrar e não esquecer. Mas, aqui, a sensação que me dá é que eles se sentiram perdidos. Então, sabe aquela fé que está escorada em alguma coisa? Sabe assim? Então, quase que para mim é meio que uma imaturidade mesmo. No momento que ele fala assim, que eles pedem para a tribo de Simeão, e eu não estou dizendo com isso que a gente não deva caminhar com as pessoas e contar com as pessoas, não é isso. Mas quando eu li esse versículo 3 aqui, a sensação que me deu é que a resposta do Senhor para eles, né, para a tribo de Judá o Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. O Senhor entregou a terra em minhas mãos, eu não preciso de mais nada. Sabe assim? Então, assim, se eu tenho convicção, eu vou. Eu posso chamar alguém para me ajudar, mas a sensação que eu fiquei assim é de uma incredulidade, de uma sensação de que, peraí, deixa eu confirmar, eu acho que não entregou, então eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais um tempo, de mais algum... Sabe, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas foi essa sensação. Então, primeiro, eles se sentiram perdidos, né? Quem que vai ser a primeira tribo a atacar? Meu Deus, a terra já estava entregue. Josué já tinha dado um comando, até quando vocês vão esperar para entregar, para conquistar aquilo que o Senhor já entregou. E ele deu uma instrução, vai lá, esquadrinha, conhece. Então eles já sabem para onde eles têm que ir, o que eles têm que fazer. Eles já viram que eles já haviam conquistado. E o Senhor, para o primeiro que perguntou, ele falou, pode ir, já é de vocês. Precisa de mais alguma coisa, né? Para aquela pergunta, vai ter que desenhar ainda? Vai ter que desenhar? Eles já tinham desenhado, né? Foi exatamente o que Josué falou para eles, que façam gráficos. E quando vocês voltarem com esses gráficos, a gente sorteia a terra que falta, que eram as 7 tribos que ainda não tinham recebido. Então eu fiquei com uma sensaçãozinha assim, de que essa fé fraca, essa fé firmada em areia e não na rocha, é o que muitas vezes revela como a gente está diante do Senhor, né? Uma fé que se abala com qualquer circunstância. E aí eles convidam os homens de Simeão, a tribo de Simeão, para lutar. Vamos lá. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois, ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e seus pés. Adoni-Bezeque disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalha. Peraí, que foi?
Trevor! Ai, Jesus, é hoje, viu? Cristo Redentor. Acalma esse cachorro. Tá com a moléstia. Adoni Bezek disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus retribuiu aquilo que fiz com eles e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Vem cá, vem aqui, fica quietinho aqui, fica bem bonitinho aqui. Pronto, fica bem quietinho aqui. Então, essa parte aqui também é bem interessante. Adoni Bezek era um rei, e ele era um rei cruel, né? Você arrancar os polegares das mãos e dos pés das pessoas naquela época, o estudo que eu fiz fala isso, impediria aquela pessoa de lutar. Então, um rei que não consegue lutar, não é um capitão, não é um comandante de guerra, ele fica meio inutilizado. E ele fez isso, ele manteve aquelas pessoas, não só arrancou os polegares, como ele manteve aquelas pessoas presas debaixo da mesa comendo migalhas. Então a crueldade dele foi além, né? E quando o povo, o povo de Judá e o povo de Simeão o capturam, fazem com ele o que ele fez com 70 outras pessoas. E aí ele reconhece, né? E aí assim, o incrível é isso. A impressão que dá é que ele tinha conhecimento do Senhor e que aquilo que ele estava vivendo era algo que ele próprio plantou. E a gente que é cristão, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção, esse discernimento. Então, a gente está passando por uma batalha e a gente não consegue reconhecer na nossa história que aquilo que a gente está vivendo agora foi fruto do que a gente plantou. Não foi o Senhor que fez. Não é maldade do Senhor. Não é uma punição do Senhor. Não, é reflexo das suas escolhas do passado. E agora você está semeando, colhendo. Mas nós cremos em um Deus que faz todas as coisas cooperarem, né? Todas as coisas cooperarem. Então, na aflição, ele te afia, na aflição, disciplina, e aí a gente faz crescer, né? Ele nos faz crescer em caráter aprovado. E eu estava pensando hoje de manhã, quando eu estava lendo Juízes, essa terra de Canaã é a terra de Cã, né? Porque a maldição foi sobre o filho de Noé, que fez desonra com o pai. Então, um pai, que é Noé, que tinha sido obediente, que tinha construído uma arca, que tinha garantido a salvação daquela família, daquela geração, né? Então, ele já tinha recebido uma salvação e iam começar a terra de novo. E aí, diante de uma fragilidade de Noé, porque assim, tudo bem, Noé bebeu demais, mas ele se escondeu ali. E naquela época, a nudez era algo que, assim, você vê a nudez de alguém, era uma grande desonra. E a atitude desse filho para com o pai foi o quê? Foi apontar para a desonra. Ele expõe, né, a nudez do pai, ele expõe o pecado do pai, que foi beber e dormir nu. E ali Noé amaldiçoou. E o povo de Canaã habita, o povo de Cã, né, os descendentes de Cã habitam em Canaã. Então, eu me lembrei daquela passagem que diz: onde habitou maldição, vai superabundar, onde habitou maldição, vai superabundar a bênção. Esse povo de Israel foi estabelecido naquele lugar para que essa palavra se cumpra. Onde havia maldição, vai superabundar a bênção. Se o povo de Israel tivesse sido obediente, superabundaria a bênção, né? Então, da mesma forma, nós, se a gente se posicionar, onde havia maldição, vai superabundar a bênção, né? E a gente vê que aqui mesmo, onde havia desobediência, o Senhor continuou sendo fiel. A gente vai ver, a gente já leu isso ontem. Os ciclos, né, se repetindo. O povo afrouxa, desobedece, padece. Por quê? Por que ele está padecendo? Porque ele está colhendo o que ele plantou. E aí o Senhor se compadece, levanta o juiz, salva, tenha paz, tenha tranquilidade, aí começa de novo. Então, quebrar o ciclo, esse ciclo, exige que a gente se posicione, né? E aí a reflexão é: um homem que era pagão consegue ter esse discernimento de que ele recebeu aquilo que ele plantou. E muitas
vezes a gente não tem esse discernimento, né? A gente fica olhando para a situação e fica, ai Deus, por que eu estou passando por isso, Deus? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso, Deus? E faz um escarcéu. Ao invés de olhar e falar assim, Senhor, essa situação aqui eu estou passando, mas eu creio no Senhor. E ainda que eu tenha gerado isso aqui, eu sei que o Senhor é capaz de transformar isso em bênção. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que o Senhor transforma. Porque a tua palavra é criativa, a tua palavra é de restituição, de restauração. Então não existe situação que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa fazer nova, né? A palavra do Senhor, ela traz ordem, né? A palavra do Senhor traz abundância, né? A palavra do Senhor devolve a gente para uma inteireza. Então não tem como não dar certo. A palavra é certa. Não existe falha, né? Ela não volta vazia, ela é poderosa. Então, esse posicionamento em fé é isso também, né? A gente perseverar na fé é isso, é continuar acreditando, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Eu também estava meditando hoje de manhã, né? Sobre o que é então ser uma pessoa que está sob a graça do Senhor. E muitas vezes a gente diz, né? A pessoa tá passando por uma luta, então ela está em desobediência. E aí me veio assim o povo que é a igreja sofredora, né? As pessoas que estão lá sofrendo, tipo, o que a gente nem imagina que elas sofram. E essas pessoas se mantêm fiéis. Pelo menos os testemunhos que eu ouvi desse pessoal, né? Não sei se são todas, 100% todas, mas ainda assim, os testemunhos que eu ouvi são os testemunhos de pessoas que se mantêm fiéis apesar das circunstâncias. E a gente olharia para essa situação e talvez, né, não achasse isso um sucesso, tipo, ou porque elas estão sendo perseguidas porque elas são más, porque elas são infiéis, porque elas estão em desobediência. Não me parece que seja essa a ideia, entendeu? É o contrário. Elas estão se posicionando contra o fluxo, né? Se posicionando contra o mundo, contra o padrão de mundo, contra a doutrina que foi imposta a elas. E a gente aqui muitas vezes está com tudo favorável, né? Tudo facilitado, a gente tem a palavra, a gente tem tudo fácil pra gente, tudo de mão beijada, vamos dizer assim, né? Entre aspas, sem querer também diminuir ou como é que eu posso dizer, pintar um mundo cor-de-rosa, porque eu sei que todos têm suas batalhas. Mas diante da nossa circunstância favorável, né, do nosso privilégio de termos acesso livre à palavra, de podermos congregar, de termos casa, de termos comida, de termos segurança, etc e tal, trabalho, a gente murmura por besteira, sabe assim? O meu filho hoje recebeu um amigo aqui para almoçar e ele está servindo o exército. E aí ele falou que a comida é muito ruim, que não sei o que, tararau, tararau. E aí ele comentou sobre a qualidade da comida. E ele falou assim, às vezes parece que eles deixam a comida ficar ruim, bem ruim, quase estragada pra gente comer. E aí eu falei pra ele assim, você tem noção que essa realidade de comer comida estragada é a realidade da maioria das pessoas? Que nós somos privilegiados? Talvez eles estejam preparando vocês, não seja maldade, simples maldade, mas eles estejam preparando vocês para um momento de guerra, em que talvez vocês precisem comer uma comida estragada, e aí não pode ter nojinho, entende? Você tem que comer, né? Uma pessoa que está com fome, ela vai comer do lixo, né? Uma mãe que não tem o que dar para um filho, vai buscar onde tiver. Então, assim, é a gente olhar para as coisas por um outro ângulo, né? Porque ele estava falando assim, eles são muito, assim, são muito malvados, não vou usar essa expressão, mas eles são muito, vou falar malvados, né? Eles são muito malvados, porque eles esperam a comida estragar. E aí eu falei isso para ele, né? Então, esse olhar para a circunstância, né? Não sei se a Van ainda está aqui, ela falou sobre isso comigo esses dias, e é muito para mim a mesma postura de Josué e Caleb, quando eles foram ver a terra. Porque a terra era tudo que o Senhor tinha prometido, mas existia uma oposição. Eles teriam que batalhar com o povo que estava lá. Mas ter gente em oposição não significa nada diante do Senhor. Então,
Então, assim, por que a gente se deixa abalar pelas circunstâncias da vida que se opõem, né? Por quê? Por que a gente não consegue olhar para as circunstâncias de uma forma mais positiva, confiando no Senhor? E lembrando como padrão, assim, qual é a premissa? O Senhor é bom, o Senhor não mente, o Senhor é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então eu vou seguir. Eu não estou entendendo, o bicho está pegando, mas eu continuo crendo, porque o Senhor é bom e Ele prometeu e eu vou continuar confiando. Mas essa minha confiança tem que me levar para um caminho de obediência, né? Não de passividade. O Senhor é bom, Ele prometeu, cruzo o meu braço e espero aqui. Não, aí não é isso. Você não está sendo fiel, você está sendo folgado, né? Estamos sendo folgados quando a gente age assim. Mas vamos lá. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Negueb e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no Negueb e agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A gente já falou sobre isso, né? Otoniel vai ser o primeiro juiz. E esse pedido de Axa, né? O estudo fala que ela falou para Otoniel que ela queria fazer mais um pedido e parece, né? A impressão que dá é que ele fica tímido e não pede, mas ela vai, né? E aí a gente compartilhou sobre a mulher sábia que edifica a casa, porque a terra que ela recebeu, que eles receberam de dote, provavelmente, era uma terra no deserto, sem água não ia frutificar, sem água não ia poder ser próspero. E aí ela pede de uma forma ousada e o pai dá muito mais do que ela tinha pedido, porque ele dá fontes superiores e inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, as cidades das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. Ormá significa destruição. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá e ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. E aí a gente sabe que esse povo guerreou contra reis, salvo engano, os reis do norte, que tinham carros de guerra e cavalos. E Josué cortou o tendão dos cavalos, né? E não utilizou os cavalos. E os carros de guerra e os cavalos não foram capazes de parar o povo de Deus naquela ocasião, né? Mas aqui eles já esqueceram dessa verdade, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos, né? Que está lá em Salmos, que é um reflexo para mim dessa passagem de Josué. Mas a rapidez, né, que o povo esquece da verdade e do poder de Deus e da autoridade que ele tem, e de que se ele prometeu ele vai cumprir, é muito rápido que a gente esquece. É impressionante como é rápido. Assim, se a gente começar a prestar atenção, a Bíblia toda ela é um memorial, né? Toda a Bíblia é um memorial. É uma forma da gente lembrar e não esquecer. E o tempo todo a palavra está dizendo, lembre-se, não se esqueça, de formas diferentes, mas o tempo todo, ela é toda conectada. Para mim, eu acho que é muito por isso também. Porque desde o início até o fim é a mesma verdade, não mudou, não precisou. Ela é a verdade, e é só a gente prestar atenção, né? E aprender a fazer essas conexões.
Por que que eles esqueceram que carros de guerra não eram nada diante do Senhor? Por quê? Por que que eles usaram essa desculpinha? Porque aí parece que é mimimi, né? Ah, não vou porque tem carro de guerra. Ah, qual é, cara? Vocês viram as muralhas caírem de forma sobrenatural. Vocês viram o Rio Jordão parar, o fluxo parar. Vocês viram que o Senhor matou muitos mais, boa noite, do que eles com espada, porque veio uma chuva de pedra. Vocês já esqueceram? Tipo, né? E aí a gente tem uma verdade que eu acho que a gente negligencia, que é o fato de que, ao contrário deles, nós temos a verdade de Cristo, né? Então, assim, por que que eu esqueço que Cristo sangrou na cruz por mim? Por que que essa verdade não grita na minha cara todos os dias? Essa lembrança, né? Por quê? Por que que quando eu estou diante de uma batalha, diante de uma situação, diante de algo que eu estou vendo que é ossos secos, eu não lembro que ele já sangrou e que ele já é vitorioso? Por que que eu esqueço tão fácil? Né? Então, assim, a gente precisa tomar memorial, sabe assim? Nossa memória, ela é reativada lendo a Bíblia, porque, sabe assim, a verdade está aqui. Então, eu não vou aceitar um engano, uma mentira. Eu tenho que lembrar e não esquecer da verdade do Senhor, para manter minha mente ativa. Eu estava vendo um podcast hoje de tarde, e um médico neurologista super interessante. Ele estava falando que quando a gente faz oração, e eu creio que quando a gente lê a palavra também, e quando a gente ora a palavra, então, vixe, deve ser um fogo queimando. Essa parte frontal do cérebro, que é a parte da decisão, né, racional, ela aumenta a quantidade de sangue que circula. E ele falou que não só aumenta a quantidade de sangue, como expande. Então, se expande, eu passo a tomar decisões de uma forma mais acertada ainda, né? Então, Romanos 12, né? Deixe sua mente ser transformada para acessar a boa, perfeita e agradável vontade. Tenha uma mente transformada para acessar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu acho que é muito isso, né? E desde o início da Bíblia ele fala isso. Ele fala, medite na minha palavra de noite sem cessar. Escreva a minha palavra em todos os lugares para você ler a minha palavra o tempo todo. Eles perderam a fé. Sabe qual é a minha impressão, Eduardo? A minha impressão é que eles não... É a minha impressão, tá? Eles não estavam crendo no Senhor. A minha impressão é que eles estavam crendo em Josué, que era alguém que eles viam com os olhos. Eles estavam crendo na promessa, entende? Eles não tinham um relacionamento direto com o Senhor, eles tinham um intermediário. O intermediário desapareceu, morreu, e eles ficaram assim, meio que a própria sorte. Porque eles não tinham esse relacionamento, a impressão que eu tenho. Eles todos não, né? Mas a gente vai ver que Judá foi e os outros todos não foram. Então, fica para mim essa pergunta para mim assim, será que eu estou crendo no Senhor? Ou será que eu estou crendo mais nas promessas do Senhor? E aí, se ele não fizer aquilo que eu acho que ele me prometeu, eu paro de crer, sabe assim? Então, às vezes a gente fala, né? Ore, declare que vai acontecer. Mas às vezes não é o que o Senhor quer, não é o momento certo. E aí a gente se frustra. Entende assim? Se eu gero expectativas, né? De que no Natal eu vou ganhar uma bicicleta e eu ganho uma panela, eu fico frustrada, não fico? Eu fico frustrada. Então eu fico pensando assim, mais do que a promessa é Ele. Porque não se trata a promessa é Ele. Entende? A gente ter relacionamento com Ele, essa é a promessa. A gente voltar para Ele, para mim, essa é a promessa. Muito mais do que qualquer outra coisa. Ele é a promessa. Porque sem Ele a gente não tem vida, sem Ele a gente não tem ânimo, sem a gente não tem alegria, sem Ele a gente não tem paz, sem Ele a gente não tem salvação. Se eu não tenho salvação, ferrou. Eu vou viver esse tempinho de terra aqui e depois eu vou queimar no fogo do inferno? Deus me livre. Entende assim? Então... Não sei, né? Mas aí são as minhas impressões, tá, Eduardo? É muito particular a minha, essa é uma visão minha, como eu falei pra você já. Não confie em mim, confia na palavra. Eu tô compartilhando só, mas é a minha impressão. Que a nossa fé, às vezes, a sensação que eu tenho às vezes é que eu confio mais na minha fé, sabe assim? É como se eu estivesse confiando em mim, naquilo em quem eu acredito. Então a minha fé tá focada em mim.
né? Na minha capacidade de acreditar. E que eu deveria aprender a direcioná-la toda para Cristo, descansando nele mesmo. Mas isso é meio, sei lá, umas viagens aí. Mas, enfim, vamos seguir. Então, não combina numa frase, para mim, eu dizer, a palavra dizer, o Senhor estava com a tribo de Judá. E no versículo, na continuidade do versículo dizer, mas eles não conseguiram expulsar. Entende? A gente é a habitação do Espírito Santo. Combina dizer que eu passo o dia murmurando? Combina dizer que diante de uma situação eu me desespero? Não combina. E se está acontecendo assim, com certeza o erro não é no Espírito Santo, né? Claro que não é. Tipo, sou eu que não estou acessando alguma coisa aí. Sou eu que não estou me rendendo, sou eu que não estou descansando, sou eu que não estou confiando, né? Eu acho, eu creio. Aliás, eu tenho certeza. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido. E ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhes disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. Então, aqui, o que me incomoda é assim, os cananeus estarem decididos a alguma coisa e eles serem fortes o suficiente para continuar, entendeu? Então, se a gente olha para o inimigo, né, como eu já ouvi várias palavras e várias ministrações, é que assim, apesar de já estar derrotado, o inimigo continua sendo perseverante naquilo que ele quer fazer, destruir a gente, destruir, roubar e matar. Ele continua. E até o dia do Senhor, quando o Senhor voltar, ele vai continuar fazendo. E ele sabe que ele já está destruído. E mesmo assim ele não para, né? Então existe, e a gente vê tantas pessoas que têm falado isso, né? Uma igreja tímida, uma igreja distraída, né? E aí quando a gente olha para a doutrina que está crescendo no mundo, né? Cada vez avançando mais, então ideologia de gênero, gênero neutro, pessoas defendendo o aborto, famílias sendo destruídas, casamentos abertos, né? E pessoas influentes falando sobre isso, levantando essas bandeiras enfim, né? E isso influenciando as pessoas falando que a Bíblia precisa ser reescrita, pessoas falando que a Bíblia, algumas partes da Bíblia são homofóbicas, são racistas. Isso é reflexo do quê? Né? Isso é reflexo do quê? Não é de uma igreja tímida, de uma igreja que estava preocupada e talvez tolerando demais aquilo que era detestável para o Senhor. Eu acompanhei uma live do pastor Juscelio e ele falou assim, todas as coisas, né? Você tem o padrão de Deus e o padrão de mundo, né? Então você tem a pessoa que é pacífica e você tem a pessoa que é passiva. Você tem a pessoa que é inocente e a pessoa que é ingênua. E aí eu lembro que eu falei sobre isso e aí ele deu a explicação. Ser inocente é não ter maldade. Ser ingênuo é não enxergar a maldade. Você tem a pessoa que é compassiva e a pessoa que é tolerante. Então, compassivo é reino, tolerante é inimigo. Você tem a pessoa que tem contentamento e a pessoa que tem um conformismo, né? E aí ele até deu exemplo
dele, né, que passou por um momento, ele e a família que passaram por um tempo de dificuldades financeiras. E aí ele contou que um dia a esposa falou, Juscelio, vai ver lá pra gente, né, o orçamento pra gente mudar isso aqui em casa. E disse que ele ficou bem bravo. Ele falou, não vou, a gente não tem condição, a gente não consegue nem pagar as contas. E como é que você está querendo que eu faça isso? Não viaja, isso é uma vaidade sua. E a esposa dele, que ele chama de Lulu, assim, que mulher, assim, que mulher de Deus, assim, ela falando que com o planejamento eles iriam conseguir fazer, porque aquilo ali não era vaidade, aquilo ali era zelo pela casa, né? Era manutenção da casa e tal. E que ele foi percebendo que ela tinha contentamento. E ele estava conformado com uma situação financeira difícil, que a vida ia ser assim mesmo, que eles iam viver passando dificuldade. Então, o conformismo não tem nada a ver com o Senhor, né? O contentamento tem. Eu olhar o que eu tenho e, apesar de estar numa situação, às vezes, difícil, eu me alegrar no Senhor. Mas não me conformar aquilo. Eu posso melhorar, eu posso avançar, eu posso mudar, né? Então, eu achei bem interessante isso. Que ele falou, e eu acho que tem tudo a ver com essa atitude desse povo aqui. Eles se conformaram à atitude dos cananeus de decidirem ficar. Então eu vou ficar aqui, entendeu? Não, vou ficar. Então assim, para mim é como se a gente olhasse para o nosso pecado e o nosso pecado se dissesse assim, não vou sair não, eu vou te incomodar, eu vou continuar te incomodando, sei lá, pornografia, sei lá, mentira, sei lá, qual que seja o pecado, né? Uma bebida, um álcool, uma droga, ou seja lá qual for o pecado, né? Porque às vezes tem pecados que aparecem e tem pecados que não aparecem. Mas sabe assim, ele vai lá, você acha que o inimigo, porque tem essa legalidade, ele não vai ficar te provocando? Ele não vai sair fácil, ele vai permanecer. E aí o que eu faço? Eu me conformo. Deus já sabe que esse pecado aqui eu não consigo vencer, não consigo. Mas se Deus é comigo, como é que eu não vou vencer? Não tem sentido, né? Não faz sentido. Mas aí eu me fortaleço. Eu conheço a palavra, né? Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me fortalecer. Mas o que eu faço? Eu acho que eu sou capaz de manter o pecado preso, dominado. Ao invés de eu expulsar o pecado, destruir o pecado, eu deixo ele lá quietinho aqui, porque, né? De vez em quando eu mereço dar uma distraída aqui, né? Eu mereço divertir, porque afinal de contas eu vim pro mundo para eu me divertir. Então vou ali, vou dar uma olhadinha no pecado ali, vou falar uma mentirinha, vou corromper só um pouquinho, depois eu volto, o Senhor Jesus me lava, tá tudo top. Aí é um coração que vai lá e vai cá, né? Assim, então tipo, ai Jesus, socorro. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aczib, Elba, Afec e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Sabe qual é a sensação que eu tenho aqui? É tipo assim, cada tribo tem o seu pecado, sabe assim? Cada tribo tinha a sua treta, as suas oposições como nós, né? Eu tenho pecados que talvez, não sei se a Van tá aqui ainda, a Vanessa não tenha. Ela tem os dela, eu tenho os meus, o Eduardo tem os dele, né? E aí cada um de nós vai ter que sua batalha. E aí onde eu tô forte, eu posso ajudar onde a pessoa tá fraca e vice-versa, né? Mas se todo mundo resolve ser tolerante com o seu pecado, ferrou. É o que foi que o pastor Paulo Júnior falou. Ele disse assim, ó, o mundo é nossa responsabilidade. Se não assumirmos a nossa responsabilidade, passamos a ser sofrimento do mundo. A confusão que nos cerca não é algo que nos oprime. Não deveria nos oprimir, né? Mas deve nos exortar. O mundo está sofrendo até que a igreja acorde. A gente vai ver o tanto que esse povo sofreu porque tolerou o pecado, né? Ai, Deus, vamos lá. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate a trabalhos forçados.
Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. É muito doido ler que eles estavam dentro da Terra Prometida e que quando eles se fortaleciam, eles subjugavam o povo. Não foi essa a ordem. Se eu tenho força para subjugar, eu tenho força para expulsar. Não faz o menor sentido. Então revela para mim uma motivação no coração, né? Se eu tenho autoridade, eu mando sair. Eu não vou falar, fica aí agora quietinho, né? Agora você tá bem quietinho. Não, eu tiro da minha vida, eu não quero mais. É muito essa coisa da tolerância, né? E o pastor Juscelio falou assim, quando eu tenho compaixão e não tolerância, eu tenho um sentimento de Deus sobre aquela injustiça, né? Então é uma injustiça, o pecado é uma coisa que não é justa. E Deus está interessado em solucionar aquilo que é injusto. Então ele quer uma solução para a injustiça. O pecado é uma injustiça, é um desvio, é uma falha, né? Então Deus não gosta da injustiça, ele é justo. E se eu tenho compaixão, eu quero ser instrumento na mão do Senhor para resolver essa injustiça. Então eis-me aqui, Senhor, para eu entrar na treta, com força. Eu não vou tolerar mais, eu quero bagunçar o negócio aqui não fica mais. Como eu já compartilhei aqui com os meus filhos, eu já passei por situações que eu falei, já tô sabendo, vamos parar com isso aqui, que isso aqui eu não tolero mais. Porque como mãe, às vezes a gente, né, até aqui pelo menos, era melhor fingir que não estava vendo. Aí eu achava, né, na minha mente antes de Cristo, era melhor porque ele é assim mesmo. É assim mesmo coisa nenhuma. Não é assim mesmo não. Entende assim? E isso vale para todas as coisas da vida, né? Essa situação não é assim mesmo. Não precisa ser assim mesmo. Assim mesmo como? Tá conformado? Ou é um contentamento ou é um conformismo? Então, assim, né? Juízes dando um peteleco na gente, pelo menos em mim. Vamos agora ler o estudo. Amém? Que a gente já terminou de ler o capítulo 1 de Josué. Josué não, Juízes. Exatamente. Se você ler que o povo de Canaã, ele representava aquilo que era detestável ao Senhor, eu leio assim, sabe assim? Não estou dizendo que não tenha acontecido não, tá? Eu sei que aconteceu dessa forma. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, eu assisti algumas aulas dele, algumas ministrações, ele sempre fala assim, como é que essa palavra se aplica à minha vida? Qual é a aplicação prática para a minha vida hoje? Eu não vou destruir pessoas, né? Eu não vou, sabe assim, sair matando todo mundo geral e pegando o despojo de guerra e pegando as coisas para mim. Não é isso, né? Óbvio. Mas naquela época foi. Mas para mim eu leio como pecado, como aquilo, né? Que aí vão ser comportamentos, vão ser padrões, vão ser decisões, vão ser programas que você assiste, livros que você lê, doutrinas que você adota, né? Hábitos, de uma forma geral, né? Tudo aquilo que constitui o seu habitat, a sua vida, né? Para mim é isso, tem a ver com isso. Então, assim, como eu dei um exemplo aqui, antes da minha conversão eu falava muito palavrão, mas era muito. Parei de falar, eu já disse, não fiz não teve um pingo de esforço meu para eu fazer isso, não teve. Mas eu poderia, por exemplo, entendendo que a palavra diz que a gente não deve falar palavras torpes, não sai a palavra torpe da sua boca, eu poderia não falar, por exemplo, eu poderia não falar palavrão quando eu estivesse na igreja, quando eu estivesse com as minhas amigas que são cristãs, num lugar aqui ou no outro. Mas onde ninguém estava vendo, eu podia continuar falando palavrão. Eu acho que é muito isso, entendeu, Eduardo? Pra mim é assim. Aí, ninguém tá vendo. Aí eu solto um palavrãozão bem cabeludo aqui.
em casa, xingo, falo alguma coisa, acontece alguma coisa, pá, solta um palavrão, ninguém tá vendo. Mas lá fora, eu tô linda. Minha boca é limpa, eu não falo palavrão, sabe? Eu acho que é muito isso, assim. É aquela coisa de você fazer a dieta durante o dia, porque você entendeu que você precisa comer bonitinho, e quando tá todo mundo dormindo, você vai na geladeira e come besteira, sabe? São aquelas coisas que a gente continua fazendo, mesmo sabendo que tá errado. Então, pra mim, é você, ao invés de expulsar, você subjugar, achar que consegue subjugar. Porque a gente vai ver que esse povo, que eles achavam que estavam dominando, vão dominar e vão descer a lenha neles. Eu acho que é muito isso. Vamos lá. Josué foi um gênio militar excepcional. O fato é que nenhuma das nações pagãs ao redor ousou atacar Israel depois da divisão da terra. Mas agora que ele estava morto, e especialmente depois de ele não ter apontado nenhum sucessor, as várias tribos corriam o grande perigo de serem invadidas por todos os lados. Consequentemente, parecia sábio tomar a iniciativa e dar cabo do problema antes que ele começasse. A preocupação era quem assumiria a liderança. Desse modo, o povo perguntou ao Senhor, provavelmente por meio de Finéias, o sumo sacerdote, e a resposta clara e inequívoca foi Judá, quarto filho de Jacó, e consequentemente a tribo que descendia dele subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. A gente lembra que Judá teve uma terra bem grande, lembra que a gente leu que a terra de Judá era enorme? Então, e o Senhor Jesus descende da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, né? E aí, assim, para mim faz todo sentido serem eles, essa tribo, né, que obedeceu e conquistou, e as outras meio que deram a rabiada. Aparentemente, os homens de Judá sentiam-se despreparados, mas ainda assim se sentiram despreparados para a tarefa, porque apelaram a Simeão, a tribo que descendia do segundo filho de Jacó, Israel. Deus honrou o esforço e concedeu vitória. Quando a terrível batalha terminou, havia 10.000 homens inimigos mortos. Perto da vila cananeia de Bezeque, talvez a moderna Kirbet Beská, próxima a Gezer, os israelitas encontraram um mesquinho rei chamado Adoni-Bezeque e derrotaram suas forças combinadas. Adoni-Bezeque significa Senhor de Bezeque e é mais provável que expresse um título ao invés de um nome. Adoni-Bezeque escapou durante um tempo, mas os furiosos guerreiros israelitas o capturaram vivo e amputaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Isso o incapacitava plenamente para a guerra nos moldes antigos. Ele não poderia nem segurar armas nem fugir. Tratamento tão duro pode parecer injustificado, mas como o próprio Adoni-Bezeque confessou, a atitude foi verdadeiramente justa, porque o próprio rei aplicara a mesma punição sobre 70 cativos reais que apanhavam migalhas como cães debaixo de sua mesa. Aparentemente, Adoni-Bezeque tinha algum conhecimento do Deus verdadeiro, porque, por mais incrível que possa parecer, ele reconheceu seu tratamento como um ato de retribuição de justiça. O rei cativo foi levado prisioneiro a Jerusalém e ali morreu. A inescapável lei de plantar e colher é vividamente ilustrada nos versículos 4 e 7, no versículo 4 a 7. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, foi o reconhecimento de Adoni-Bezeque de que tudo que o homem semear, também ceifará, como está em Gálatas 6:7. Adoni-Bezeque plantou brutalidade, colheu aquilo que plantou. Ele colheu mais do que plantou, porque sua colheita lhe trouxe uma morte prematura, enquanto suas vítimas permaneceram vivas. A sua consciência é um senso inato de imparcialidade, testificando a justiça de seu destino. A lei da retribuição é inescapável. A queda de Jerusalém. E aí aqui, assim, eu faço só essa observação, né? A gente tem que viver uma vida justa mesmo, porque na lei da retribuição do Senhor, enquanto a gente merecia morte, Ele nos concedeu vida, né? Então, assim, é muita misericórdia, porque a gente não merecia. A gente não continua não merecendo, né? Então, na verdade, essa lei da retribuição, para mim, fala muito assim, de quando o Senhor
toca na nossa vida e nos dá a liberdade dessa consciência voltar a funcionar, né, da gente voltar a ter consciência. E aí, com a consciência, o que eu faço com a consciência? Sabe, assim, será que eu entendendo, começando a ter entendimento, eu mudo o meu posicionamento? Aí eu acho que entra mesmo, e aí é a minha percepção, tá? Aí entra a lei da retribuição, porque se eu tenho a consciência e não mudo, aí tem algum problema, né? Aí a minha motivação é ficar na queda mesmo. Então eu tô dizendo, Deus, o que o Senhor tem pra mim, tanto faz, não tô nem aí porque o Senhor tem pra mim. O Senhor me salvou, tô nem aí. Sabe, assim, não sei. A queda de Jerusalém mencionada aqui é provavelmente uma recapitulação daquilo que ocorrera nos dias de Josué, quando os israelitas derrotaram o exército de Jerusalém e enforcaram o seu rei. O escritor sacro dá-nos agora informação adicional em relação a este conflito. Os vigorosos defensores dessa força na montanha foram subjugados pela espada e a própria cidade foi queimada com fogo. Os homens da tribo de Judá foram os responsáveis pela captura. Mais tarde, os soldados dessa mesma tribo desceram como uma avalanche sobre os cananeus que habitavam as montanhas e a planície ao sul, chamada de Negueb. Este relato também se parece com o relato de vitórias passadas. Então, eles atacaram os cananeus que viviam em Hebrom, uma cidade que antigamente era conhecida como Kiriat Arba. Hebrom era uma cidade nas montanhas de Judá, situada a cerca de 30 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Ela é a moderna El Calil. Kiriat Arba quer dizer cidade de 4 lados, ou tetrópolis. Aqui eles feriram a Sai, Aimã e Talmai, 3 anaquins, ou seja, um povo alto e grande. Os eventos descritos por toda essa seção, indo até o versículo 10, são um breve relato das conquistas alcançadas durante os dias de Josué. E um número de paralelos é encontrado em Josué 10 e 24. A seguir, os homens de Judá atacaram Debir, também conhecida como Kiriat Sefer. Debir era uma cidade real cananeia localizada nas montanhas de Judá, perto de Hebrom. O nome Debir também foi dado a um rei de Eglon, a uma cidade na fronteira de Judá, perto do Vale de Jacó, e a um lugar a leste do Jordão, próximo de Maanaim. Debir foi confiada aos levitas como uma cidade de refúgio. Seu nome anterior, Kiriat Sefer, significa cidade dos livros. E aí aqui ele fala de novo de Axa, fala da vitória parcial de Judá, e aí o estudo começa a dizer das derrotas. Olha só, vou falar dos jebuseus. Josué concedera o território dos jebuseus a Benjamim, mas os benjamitas nunca derrotaram totalmente seus vizinhos hostis. O fato é que mais tarde, quando Davi começou a reinar, os jebuseus ainda habitavam a fortaleza de Sião. O termo jebuseus é uma transliteração e não uma tradução. O termo deriva da palavra hebraica que significa pisar, maltratar alguém. Os jebuseus eram uma tribo de montanheses que os israelitas encontraram em Canaã quando lá chegaram. Sua principal cidade era Jebus. A discrepância entre este versículo e Josué 15:63 é apenas aparente, porque a cidade de Jerusalém fica dentro dos territórios tanto de Judá como de Benjamim. A porção sul pertencia a Judá e a norte a Benjamim. A expressão até o dia de hoje indica uma data anterior ao reinado de Davi. E aí continua dizendo agora, na sequência, ele vai falando de todas as tribos que não conseguiram conquistar a terra por completo, né? E aí ele vai repetindo que os cananeus, eu vou ler só um pedaço aqui, eu vou ler essa parte aqui que é interessante, ó. A citação da terra dos heteus talvez seja uma referência do escritor sagrado a uma porção da Ásia Menor. Escavações arqueológicas calaram para sempre as vozes daqueles que consideravam os heteus uma invenção mitológica. Já existem hoje provas cabais da existência histórica desse povo. Eles foram os fundadores do grande Império Oriental, que floresceu entre 1900 e 1200 a.C. e que unificou o norte da Palestina. E aí ele começa, ó. Tampouco expeliu Efraim, a tribo que descendia do filho mais novo de José, os cananeus que habitavam em Jazer. O termo hebraico significa pedaço ou parte. Era uma antiga cidade cananeia cuja história se estende até o ano 3000 a.C.
E aí Zebulon não conseguiu, Asser não conseguiu, Naftali não conseguiu, a tribo de Dan, que é descendente do 5º filho de Jacó, também não conseguiu. Então todos os outros, sem ser Judá, que também não conseguiu, mas avançou mais, os outros todos foram fracassados na empreitada, porque eles acabaram preferindo tolerar até se fortalecer, e quando se fortaleceram, subjugaram, né? E esse é um povo que está dentro da terra prometida. Então, assim, a reflexão, né, é essa, para mim é essa, né? Nós hoje já estamos com a promessa, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente confessa, crendo, né, no nosso coração, declarando com a nossa boca que Ele é nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz habitação em nós. Então essa para mim é a promessa, porque Ele diz que é preciso que Ele vá para que o Espírito Santo venha, né? E quando Ele vem, e quando a gente se rende a Ele, faríamos coisas mais extraordinárias do que as que Ele fez. Então, se a gente não está fazendo, é muito o que o pastor Paulo Júnior falou para mim, a igreja tímida, né? E a timidez não é algo que o Senhor se agrada, né? Não é. A timidez revela uma passividade, né? Vamos ver qual que é a etimologia da palavra timidez. Olha só, a palavra timidez surge da palavra latina timel, um verbo que significa medo. Está relacionada a uma palavra grega que também é frequentemente relacionada a thumos, que significava coração, desejo, alma e vida. Então, se eu sou tímida, né, existe um medo. E se eu tenho medo, é porque eu não confio no Senhor, né? Então, assim, enfim, a impressão que eu tenho é isso, né? Se a gente não está fazendo as coisas extraordinárias, existe uma timidez, e essa timidez revela que a gente talvez não tenha entendido nada, né? E aí tá na hora de acordar, né? E de se movimentar, né? Eu estava ouvindo uma live agora, a pastora Adriana falando exatamente isso. A gente começa uma oração bonita e aí a gente abre um papiro de pedidos, né? A gente conversa com o Senhor para pedir. Se eu estou pedindo muito, é porque talvez eu não esteja reconhecendo o que Ele já me deu, né? Então, assim, e não é que eu não possa pedir, eu posso, é meu Pai, eu posso pedir, mas será que eu entendo o que está no coração dele? Para que eu abra a minha boca para declarar aquilo que Ele quer, que é como Ele fala com o profeta. Ele leva o profeta para um lugar onde tem ossos secos. E aí ele diz, Senhor, o que eu faço com esses ossos secos? Profetiza. Ele diz, filho do homem, é possível que esses ossos tenham vida? Né? E aí o profeta pergunta para ele, Senhor, só tu sabes, eu não sei. E aí o Senhor diz, profetiza. Começa a profetizar, ossos secos, submetam-se à minha palavra, ouçam a palavra do Senhor. Então, para mim ele está dizendo para ele assim, ó, vai ter vida, vai restaurar, vai romper, vai não sei o que lá, todas as palavras que o pessoal gosta de falar, mas tem que ser de acordo com a minha palavra, sabe, com aquilo que eu quero, não é o que você quer, e às vezes o que você quer não tem nada a ver com o meu propósito, então não viaja, sabe assim? A impressão que eu tenho é que a gente se frustra com o Senhor, porque a gente quer o que é sucesso para o mundo, sei lá, né? Mas aí são as minhas impressões. O que não significa que o Senhor não possa nos prosperar, mas prosperidade para Deus não tem a ver com vida boa e riquezas materiais, não tem. A gente já viu a tradução, a etimologia da palavra, a palavra próspero aqui no Senhor, aqui na Bíblia, lá da origem do hebraico, é sabedoria, entendimento. Isso é prosperidade. E de fato, se eu acesso a sabedoria do Senhor, qualquer decisão que eu vá tomar, eu vou tomar muito mais acertadamente do que se eu tiver na minha cabeça oca, né? Exatamente. A vontade dele é vital, exatamente isso, né? A vontade dele é perfeita, né? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Tenho a impressão que é bem isso, assim. É como a gente falou sobre os pedidos, né? Salomão podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria e conhecimento
para poder fazer um bom governo, né? Então é isso. Ele foi muito próspero porque ele fez isso. Falhou no final? Falhou. Porque talvez ele tenha se encantado com o conhecimento, ele perdeu o temor. Mas é isso. Amém? Então vamos orar. E o meu cachorrinho sossegou, graças a Jesus. Vamos orar para terminar entregando essa live e agradecendo por tanto aprendizado, né? Por tantas reflexões. Não é a nossa, é a dele, né? E Davi, que teve várias falhas, era um homem segundo o coração de Deus. Então, que a gente possa ser assim, né? Homens e mulheres, filhos segundo o coração do Pai, que eu vou orar aquilo que está no coração, o que está te incomodando hoje, Senhor? Tá entendendo assim? Qual que é a injustiça que o Senhor quer dar solução? Qual é a injustiça? E essa injustiça não pode estar limitada à minha vida, ao meu ambiente de vida. Nessa live, nesse podcast, ele falou inclusive que a oração pela outra pessoa, né? A gente orar por outras pessoas, interceder por outras pessoas, muda o padrão mental daquela outra pessoa. Esse neurologista, eles fizeram estudos que comprovaram que a pessoa em coma, sem ter noção de nada da vida, quando oram por ela, no cérebro dela tem uma alteração. Olha que punk assim, né? E aí eu tô orando bem aqui, ó, bem limitadinha aqui na minha história de vida. Tô bem focada aqui no meu métier aqui, nas minhas tretas diárias. Tô bem focadinha aqui, esquecendo de orar por outras circunstâncias. Ou não orando, porque eu tô olhando e não tá mudando, então eu paro de orar, né? Que estupidez. Ai, Deus, ajuda a gente. Vamos lá. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um livro que hoje a gente inicia na meditação. Senhor Deus, que essas palavras venham ao nosso coração para queimar o nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todas as reflexões aqui realmente tragam confronto, tragam incômodo, Senhor. Que não seja uma palavra que desce fácil, Pai. Que ela desça arranhando, Senhor, incomodando o nosso coração, para que haja uma mudança. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor tem me dado fome e sede para buscar na tua palavra a tua verdade, eu clamo, Senhor, que outros corações, todos os corações venham a queimar com essa fome, com essa sede. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós paremos de buscar soluções fáceis, Senhor. Aquilo que já foi mastigado, Senhor. 10 passos para isso, 15 passos para aquilo. Não, Pai. Não tem caminho fácil. O Senhor nos avisou que o caminho é estreito, Senhor. Que o caminho ele é reto e a porta é estreita. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos mais, Senhor, atalhos, Pai. Nós queremos andar e seguir todo o caminho, sabendo que vamos encontrar o Senhor em todo esse caminho, porque o Senhor é conosco, o Senhor vai à frente, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa te serve, que o Senhor toca no coração dos meus filhos, e o Senhor faz o mesmo em todos os corações das famílias, Senhor. Tua palavra diz que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu como mãe possa converter o meu coração ao coração dos meus filhos. Pai, para que eu tenha uma atenção, uma diligência, Senhor, uma autoridade sobre a vida deles, Senhor. Que eu esteja atenta, Senhor, aos desvios, Senhor, às falhas, aos comportamentos, e que não exista tolerância nem passividade no meu coração, mas atitude, Senhor, responsável em relação a eles. Pai, que isso seja o padrão das nossas vidas, Pai. Que não tenhamos mais passividade, mas que sejamos pacíficos, Senhor. Que não tenhamos mais, Senhor, conformismo, mas estejamos contentes, porque o Senhor é um Deus bom e abundante. Pai, que não sejamos mais tolerantes, Senhor, mas compassivos diante das injustiças, Pai. E que a compaixão seja responsável, que traga em nós um desejo de mudança, Senhor. Porque o Senhor se entristece com aquilo que está errado, com os seus filhos que estão em sofrimento, que estão em desvio. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, que a Tua palavra seja nas nossas mãos uma arma poderosa. Não uma arma baixada, não uma arma guardada, mas uma arma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua ajuda, porque sem o Senhor nada conseguiremos fazer. E eu creio que o Senhor está mais do que disponível, o Senhor é habitação. Pai, em nome de Jesus, o Senhor habita em nós, então queremos acessar, Senhor, a sua sabedoria,
a sua instrução. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra nosso entendimento, nossos ouvidos, nossa mente, para receber da tua sabedoria abundante, Senhor, sobre as nossas vidas, nas pequenas e grandes coisas, Senhor, desde a hora que acordamos até a hora que formos dormir, que possamos caminhar no teu Espírito, Pai, porque somente assim viveremos uma vida agradável a ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante do Senhor o nosso sono, o nosso deitar agora. Pai, cura, Senhor, as pessoas que têm insônia, cura, Senhor, as pessoas que não conseguem descansar em Ti, descansar o corpo físico, descansar a mente, descansar as emoções, mas que também não conseguem Te encontrar nesse descanso, nesse lugar seguro. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a nos escondermos em Ti e estarmos descansando à Tua sombra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, na noite de hoje, que nós aprendamos a descansar em Ti, Senhor, porque no descanso do Senhor nós encontramos ânimo renovado. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo, por essa meditação, pelo privilégio de poder estudar mais um livro da Tua Palavra. Mais uma vez eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que isso é uma grande misericórdia na minha vida. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, e peço em nome de Jesus que seja o Teu Espírito Santo sempre a ministrar, Senhor, aos nossos corações durante esses estudos. E mais uma vez eu consagro essa live, essa meditação diante do Teu trono. E te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Terminamos Juízes capítulo 1. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.